Eu quero começar a falar então sobre o segundo tópico que está ligado ao nascimento de Jesus, ao início do seu ministério e também à sua morte e ressurreição. Antes de falarmos sobre essa questão, sobre qual é o ano do nascimento de Jesus, qual é o início do seu ministério, quantos anos Jesus teve de ministério até ele ser morto, e o ano em que ele é morto e ressuscita e ascende ao céu, vamos ler uma passagem bíblica que ela vai servir como base para a gente entender e meditar nesse assunto. Olha só que interessante, algumas coisas que nós precisamos levar em consideração quando a gente estuda esse assunto sobre a vinda de Cristo. Como é vasto esse assunto, né? Olha só. E tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, olha só, os dias do rei Herodes, vou destacar aqui, ó, o rei Herodes. Eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Ou seja, eles viram um sinal que apontava para o nascimento do rei dos judeus. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então, houve um sinal no céu, uma estrela que apontava para o nascimento do rei dos judeus, né? Quando a gente pula lá para o verso 16, é dito assim, ó: vendo-se Herodes, iludido pelos magos, se enfureceu grandemente e mandou matar os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Nós temos aqui informações que devem ser levadas em consideração quando a gente olha para o nascimento de Jesus. Ou seja, quando Jesus nasceu, nós temos um sinal no céu que é uma estrela, que ficou chamada como estrela de Belém, mas é um sinal nos astros, né? Nos dias que Jesus nasceu, tem também Herodes vivo. Herodes estava vivo. Pelo menos 2 anos, porque ele havia se informado com os reis magos que esse era mais ou menos o período em que Jesus havia nascido. Então você tem ali, entre a visita dos reis magos, entre o nascimento de Jesus e o período que Herodes manda matar as crianças, um intervalo aproximado que pode ser de até 2 anos. Depois disto, a Bíblia não nos passa informações, mas isso é importante para o que eu vou abordar daqui a pouquinho. Depois disso, nós temos outra informação. Olha que interessante. Qual é o ano do início do ministério de Jesus? Né? Nós não sabemos o ano, mas nós podemos saber com quantos anos Jesus tinha. Você vai entender, há uma diferença entre saber o ano, porque o ano está ligado ao calendário. Com quantos anos está ligado à idade de Jesus? São 2 coisas diferentes, tá? Então, nós não sabemos com quantos anos, mas nós sabemos quantos anos Jesus tinha. Olha a diferença. Então, vamos lá. Ó. Lucas, que é um evangelho que traz muitas informações, ele é metódico, ele vai dizer assim, ó: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus batizado, né? E estando ele a orar, o céu se abriu, o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea de pomba, ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo, em ti eu me alegro, né? Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Olha que informação preciosa, irmãos. A Bíblia não diz qual o ano que Jesus começou o ministério, mas diz que ele tinha por volta dos 30 anos de idade quando ele começou o ministério. Então, a gente não sabe quando que Jesus nasceu. A gente não sabe quando que Herodes morreu, mas a gente sabe que Jesus tinha por volta dos 30 anos de idade. Agora vem outra pergunta importante. Quantos anos Jesus tinha quando ele morreu? Ele tinha por volta dos 30 anos quando iniciou o ministério. Mas quantos anos Jesus desempenhou o seu ministério? Eu vou tratar aqui trazendo uma abordagem, volto a dizer,
com várias conjecturas, tá? Para a gente meditar nesse assunto. Então preste atenção. Quando a gente lê os 4 evangelhos, nós não temos uma informação precisa dizendo para nós qual foi o tempo do ministério de Jesus. Talvez o livro que mais nos dê informações para que a gente possa criar aqui uma conjectura, uma teoria, é o Evangelho de João. Porque o Evangelho de João fala de 3 Páscoas. Numa cronologia, Jesus ele é batizado nas águas, recebe o Espírito Santo, jejua por 40 dias, volta na unção e no poder, e dá início ao seu ministério. E então, a Bíblia fala lá em João, capítulo 2, verso 13, que Jesus ele realiza a transformação da água em vinho, e esse período é um período próximo a uma Páscoa. Então nós temos a primeira Páscoa. Depois, nós temos em João capítulo 6, de novo sendo mencionado mais um milagre, que é a multiplicação dos pães e peixes. E ali você vê que estava próximo da segunda Páscoa. Depois, a gente vai ver que Jesus ele vai ser crucificado numa Páscoa, ou seja, nós temos uma terceira Páscoa. Isso dá para nós, no mínimo, 2 anos de intervalo entre essas 3 Páscoas, né? 2 anos de intervalo, né? Entre 2 a 3 anos e meio, se a gente levar em consideração somente essas informações que são limitadas que a gente encontra no Evangelho de João. Porém, irmãos, eu tenho uma teoria, tá? E volto a dizer, eu tenho as minhas conjecturas, eu não estou marcando nenhuma data precisa. E no final, nós também não vamos marcar data. Por quê? Porque eu entendo que ninguém sabe o dia e a hora. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos perceber que existe como você perceber a proximidade da vinda de Cristo. E mesmo que talvez você venha me julgar pelo que eu estou falando, fica comigo até o final. Analisa tudo que a gente está estudando para você ver se isso não vai fazer sentido para você também. Eu tenho uma conjectura, com base nessas 3 Páscoas, de que o tempo do ministério de Jesus ele não foi somente de 2 anos, né? Mas que ele tenha tido pelo menos 3 anos e meio. Esse número é muito profético e você vai encontrar ele em todas as Escrituras. Então é muito possível que o ministério de Cristo ele tenha durado, no mínimo, 3 anos e meio. E isso a gente vai comparar com os profetas, a gente vai comparar com o próprio ministério das 2 testemunhas no tempo do fim, visto que Cristo é a fiel testemunha e depois vão ser levantadas 2 testemunhas que fazem parte da extensão do corpo de Cristo, e essas 2 testemunhas também vão profetizar por 3 anos e meio. E olha que interessante, para mim isso tem muito a ver com o anticristo, porque a gente vê que o anticristo que virá no tempo do fim, a besta, esse chifre pequeno, né, esse homem vil, esse homem do pecado, esse filho da perdição, ele vai ter um período de 42 meses. E olha se 42 meses não é o mesmo que 3 anos e meio. Ao meu ver, tudo que Cristo fez, o anticristo vai fazer, só que de forma contrária, né? Então, ao meu ver, assim como o anticristo ele tem 3 anos e meio, para mim, Cristo também teve 3 anos e meio de ministério. Então, para mim, há uma grande conexão que eu trato aqui em vários vídeos. Possivelmente posso falar sobre isso futuramente também. Mas, ao meu ver, basicamente, o ministério de Cristo ele teve uma duração de 3 anos e meio. Pode ser que eu esteja certo, como pode ser que eu esteja errado. Pode ser que tenha sido menos, tenha sido por volta de 2 anos, levando em consideração que houve 3 Páscoas no Evangelho de João. Pode ter sido mais. Já pensou se o ministério de Cristo ele foi 7 anos? É um outro número profético. Ou já pensou se o ministério de Cristo durou por volta de uns 10 anos? Visto que Jesus começa com 30 anos, mas tem toda aquela questão de que da idade de que alguém se torna mestre, ou que alguém podia oficiar como sacerdote. Se eu não me engano, a patrística, eu acho que eu não trouxe aqui para a minha sala, eu deixei lá dentro de casa, eu não trouxe aqui para esta salinha a patrística, o livro, mas se eu não me engano, na patrística, dá a entender, mesmo que não fale claramente, que Jesus tenha vivido até os 40, né?
mas não fala com clareza e é apenas um relato. Não dá para levar isso como uma base aprofundada para criar aqui uma teoria, né? Mas o que eu quero demonstrar com toda essa conversa para vocês é que a gente não sabe exatamente quanto tempo houve do ministério de Jesus, né? Se Jesus teve um ministério de 2 anos, de 3 anos e meio, se foi de 7 anos ou se foi de mais, né? Eu creio que não, mas ainda assim a gente precisa falar abertamente sobre esses assuntos. Então, quando a gente olha para essas informações, eu criei aqui um mapa com possíveis datas que devem ser levadas em consideração. A primeira informação que nós precisamos levar em consideração é o que eu falei para vocês no início dessa nossa conversa, que hoje nós temos um mapa, um calendário vigente, que é o calendário gregoriano, né, que começa lá com Dionísio, usando essa expressão do ano Domini, antes e depois de Cristo, aonde ele marca o ano 0, lembrando que não existe ano 0, não existe essa questão de ano 0, mas ele coloca aí o ano 0, então sempre que a gente faz um cálculo tem que ser descontado esse ano. Dionísio começa com o ano 0, dizendo que Jesus nasceu neste ano. Porém, recentemente, né, nas últimas décadas, a gente começou a descobrir por meio de historiadores como Flávio Joséfo, né? Eu não trouxe aqui para a sala o livro de Flávio Joséfo, senão eu ia mostrar para vocês, mas o livro de Flávio Joséfo vai dizer que no ano em que Herodes morreu, aqui ó, Herodes morreu, no ano em que Herodes morreu, houve um eclipse. Houve ali um eclipse ou terremoto, eu não lembro bem do evento, mas agora me deu um branco, mas houve um evento que marcou o ano da morte de Herodes. E olha que interessante, quando as pessoas foram estudar sobre esse evento, né, foi descoberto uma coisa muito interessante, que esse eclipse, esse terremoto, ele se deu no ano 4 antes de Cristo, no ano 4 antes do nosso calendário, do ano que Dionísio, ou que depois no calendário gregoriano foi colocado como marco do ano 0. Mas se Herodes morreu no ano 4 antes do ano 0, né? No ano 4 antes de Cristo, como é dito no nosso calendário, significa que Cristo, né, Jesus, teria que ter nascido no mínimo por volta, cerca de 2 anos antes de Herodes ter morrido. Pode ter sido até mais do que isso, mas no mínimo 2 anos antes da morte de Herodes, porque Herodes manda matar crianças de até 2 anos, segundo o que ele inquiriu dos 3 reis magos. Tá? Então, se a gente fizer essa soma, é possível que Jesus tenha nascido por volta de até o ano 4, entre o ano 4 e o ano 6, antes do ano 0, que é onde determinaram que era o ano que Jesus tinha nascido, um ano aproximado, né? Então você começa a perceber que existem algumas nuances no calendário que nos impedem de saber o dia e a hora, de saber uma data aproximada. Só que tem mais outra informação. Olha que interessante isso, né? Os reis magos informam a Herodes que havia um sinal no céu, uma estrela. E quando a gente lê, a gente vai para pessoas que estudam essa questão da astronomia e tudo mais, eles conseguem, por meio de programas de computação, voltar no tempo vendo o céu. Existem vários programas, eu já tive um baixado aqui hoje, eu não vou mostrar para vocês, mas você consegue voltar para trás e você vai ver que há uma conjunção, se eu não me engano, acho que era entre Júpiter e Saturno, eu não lembro bem o nome dos planetas, que fez um evento no céu que ficou conhecido naquele tempo como a Estrela de Belém, que marcou o céu em Belém por volta do ano 7, antes do ano 0, que foi marcado no nosso calendário como a data do nascimento de Jesus. Então, olha só que interessante, né? Surge um evento no céu, 7 anos antes aqui desse marco ano 0,
que brilhava como uma estrela muito forte em Belém, marcando o nascimento. E quando eu falo nascimento, eu não estou falando necessariamente do nascimento, mas quem sabe esse marco no céu, ele começa ali e ele dura vários meses, né? Que é esse período ali de conjunção no céu, ele dura ali dias ou até meses, aonde os reis magos, eles têm tempo de ver na sua nação, sair da sua nação e vir acompanhando essa estrela, vir vendo esse evento no céu, até que eles chegam e encontram Jesus nascendo em uma manjedoura. Ou seja, prestem atenção, o que foi visto? Um sinal no céu. Que esse sinal não necessariamente durou apenas um dia, mas ele vem se mostrando ali por um tempo, onde os magos têm o tempo de sair da sua terra, ir até Herodes, de Herodes ir até Belém, e em Belém chegar exatamente no dia em que Jesus está nascendo, ou seja, a estrela se manifestou antes, né? Se essa estrela se manifestou no céu por volta de 7 a.C., né? Jesus teria que ter nascido entre o ano 4 e o ano 7, né? Pelo menos 2 anos antes de Herodes, por volta. A gente tem uma conjectura ali de que Jesus nasceu na festa dos tabernáculos, tá? Nesse período da festa dos tabernáculos. Por isso até que João vai dizer assim que o verbo tabernaculou entre nós, ele habitou entre nós. Então, há um estudo que mostra que Jesus nasceu entre a festa dos tabernáculos, nesse período. Então, embora a gente possa ter ali um mês aproximado do nascimento de Jesus, ainda assim a gente não sabe o ano que Jesus nasceu. Mas com todas essas informações que eu trouxe para vocês, abordando aqui o calendário juliano, o calendário gregoriano, essa mudança de calendário, a questão de que Dionísio é quem é o precursor que começa a utilizar essa questão do ano Domini, marcando um ano aproximado para o nascimento de Jesus. Quando você junta essas informações, historiadores como Flávio Joséfo, que vão dar informações do ano da morte de Herodes, né, ou pelo menos de sinais que aconteceram quando Herodes morreu, quando houve esse sinal no céu, você começa agora a montar um mapa mental, né, um mapa onde você consegue vislumbrar um período aproximado de quando Jesus nasceu. É muito possível que Jesus nasceu entre o ano 4 ao ano 7, antes do ano 0, que é marcado no nosso calendário como o nascimento de Jesus, né? O nascimento real de Jesus se deu antes do que o calendário afirma. Então, a gente não tem uma data aproximada, mas a gente pode especular a proximidade desse período. Agora, outra coisa interessante é que Lucas vai dizer para nós que Jesus deu início ao seu ministério com 30 anos. Então, vamos aqui usar um período, né? Se Jesus tivesse nascido no ano 0, como é marcado no nosso calendário, então Jesus teria dado início no ano 30, quando ele completou por volta dos 30 anos. Mas, como Jesus nasceu por volta do ano 4 ou ano 6, antes de Cristo, né? Parece até engraçado falar dessa forma. Quando Jesus completou por volta dos seus 30 anos, esse ano se deu por volta do ano 26 ao ano 27. Eu botei aqui do ano 26 ao ano 30 para você saber que existe uma margem de erro aonde a gente está conjecturando, tá bom? Mas é muito possível que Jesus dê início ao seu ministério por volta do ano 26, 26 e meio, tá bom? Então, olha que interessante. A gente não sabe com quantos anos Jesus teve de ministério e quantos anos ele tinha quando ele morreu. A gente sabe que ele ressuscita 3 dias depois, ou seja, no mesmo ano. 40 dias depois ele derrama o Espírito Santo no dia de Pentecostes, né? 50 dias depois, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo é derramado. Então, você tem aqui tudo no mesmo ano. A morte, a ressurreição e o derramamento do Espírito Santo. Então, olha que interessante, irmãos. A gente não sabe quantos anos Jesus tinha quando ele morreu e ressuscitou, tá?
Mas gravem essas informações, porque tudo isso é importante para a conclusão desse vídeo e tudo que nós vamos falar, tá? Olha, aqui eu vou tratar uma conjectura. Se Jesus, ele viveu por volta ali, ele começou o seu ministério com 30 anos, por volta do ano 26 a 27, 26 e meio, quando chega aos 30 anos, Jesus teria 33 anos, 33 e meio, por aí, 33, e ele, no ano 30, ele teria tido pelo menos 3 anos e meio de ministério. Olha que interessante isso, né? É uma possibilidade, uma conjectura, uma teoria. Não estamos tratando de números exatos aqui. Vou repetir isso várias vezes até o final dessa aula para que ninguém saia marcando data. Tá bom, irmãos? Nós estamos falando de uma proximidade e não de datas exatas, nem do dia e nem da hora. Então, olha que interessante tudo isso, meus irmãos. Se isso aconteceu por volta do ano 30, seria muito interessante porque 40 anos depois o templo é destruído. E 40 é um número profético também. Na Bíblia, o número 40 aparece muitas vezes e esse número é muito significativo. 40 anos depois o templo é destruído, porque a gente sabe que o templo foi destruído depois de 3 anos e meio de cerco. Olha esse número profético presente, né? No ano 66 e meio, por ali, Tito, arregimentado por muitos exércitos nativos da região, ele vai cercar a cidade de Jerusalém e por 3 anos e meio ele vai tentar conter a revolta que estava acontecendo ali, até que no ano 70 ele não consegue mais e o templo e a cidade são destruídas e não sobra pedra sobre pedra. Se for verdade, houve um intervalo de 40 anos entre a morte e ressurreição de Cristo e a destruição do templo. Não seria de surpreender, porque 40 é um número muito profético, muito sugestivo, né? Mas, volto a dizer, não passam de conjecturas, porque a gente não tem como saber com certeza se o ministério de Jesus foi somente de 3 anos e meio, se talvez não foi um pouco menos ou até mais, né? A gente não tem como saber isso exatamente. Mas eu quero mostrar esse mesmo aspecto para vocês fazendo uso do mapa do pastor Felipe, só para vocês entenderem. Não vou me aprofundar nele, mas quero demonstrar também. Quando a gente olha para esse mapa, eu vou deixar o link na descrição, ou é só você clicar em cima desse mapa que você vai ver que ele vai ter o link para quem quiser adquirir. Ele é muito bom para você estudar a Bíblia, tá? Inclusive nessa parte de baixo aqui você vai ver uma faixa, se você aproximar você vai ver todos os livros do Velho e do Novo Testamento organizados por ordem cronológica, enquanto aqui em cima você vai ver os personagens que aparecem dentro de uma cronologia bíblica que vai de Adão até Cristo. Tá? E você vai ter também aqui, ó, a cada faixa de cinza, branco, você tem um período de 100 anos. A cada faixa aqui dessa linha preta até a próxima, você tem um período de 500 anos. Então você tem aqui, ó, de Adão até Abraão, aqui assim você tem 2000 anos, de Abraão até Cristo mais 2000 anos. E você tem também os primeiros 100 anos da história da igreja, né, dos discípulos, dos primeiros cristãos. Tá? O período em que o Novo Testamento está sendo escrito. Né? Mas o que eu quero demonstrar para vocês é esse período final, onde eu quero dar um destaque e também quero trazer aqui algo para vocês pensarem. Quando chega neste período final da história, nós temos aqui o nascimento de Jesus. E olha que interessante, né? Para quem usa sempre aquele argumento dizendo, nossa, não tem como você calcular a geração em que Jesus vai vir, eu vou dizer para vocês uma coisa. Você sabia que a primeira vinda, ela podia ser calculada? Você não tinha como saber o dia e a hora. Não tinha como saber quando Cristo haveria de se manifestar. Mas você tinha como saber a geração da vinda de Cristo. Sim. Primeiro, você podia contar 4 milênios, visto que o cordeiro seria sacrificado no quarto, mas isso é uma coisa que não estava tão clara para o povo nas Escrituras. Né? Não estava tão claro. Mas uma coisa que estava muito claro era o que Daniel havia profetizado.
Quando Daniel vem aqui para o cativeiro da Babilônia, Daniel ele recebe uma profecia no final dos 70 anos de cativeiro, que haveriam também 70 semanas de ano, e que você podia contar quando fosse dado a ordem para reconstruir a cidade e os muros, e assim também o templo, a cidade santa, se contaria 7 semanas e 62 semanas de anos, que isso, contando, dá 483 anos. Depois você pode aproximar melhor para você que adquirir esse mapa e ver as informações. Se você contar aqui, desde que saíram os decretos que a gente encontra ali em Neemias, em Daniel, você vai ver em Esdras esses textos sendo citados, você vai perceber que se você contar 483 anos, esse período vai dar exatamente, você pode acompanhar essa linha vermelha aqui, vai dar exatamente na vinda de Cristo. O ungido veio, e o que aconteceu com ele? Não é o mesmo que Daniel profetizou nas 70 semanas? O ungido viria e seria morto. Ou seja, toda essa geração aqui, que antecedeu a vinda de Cristo, todas essas gerações, por 483 anos, quase 490 anos, eram gerações que puderam calcular, que puderam contar, porque a profecia era exata. Ele diz, quando for dada essa ordem, o decreto, ele diz assim, contem 7 semanas, o templo vai ser construído, e aconteceu, né? Depois haverá mais intervalo de 62 semanas, então o ungido virá e será morto. Gente, eles não entenderam essas profecias, mas muitas pessoas que entenderam, né, naquele tempo começaram a se preparar. Quando eu viajei para Israel, nós tivemos ali a oportunidade de ir em Qumran, né, onde foram descobertos os pergaminhos do Mar Morto, muito próximo ali ao deserto, ao redor do Mar Morto. E é interessante que ali você via um grupo de pessoas que naqueles dias estava saindo do templo por causa da corrupção, por causa do sistema que havia se instalado no templo, e estavam indo para o deserto. Esse grupo era formado por sacerdotes, por levitas, por escribas, né, porque eles entendiam que a vinda do Messias estava próxima. Inclusive você vê isso quando você estuda os relatos, né, os manuscritos que foram encontrados no Mar Morto. Existem manuscritos onde mostram que eles interpretavam claramente a vinda do Messias para os seus dias. Lógico, né? A gente sabe que eles esperavam um Messias político, que seria um general de guerra, que traria uma libertação. E não foi isso, eles interpretaram de forma incoerente, mas ainda assim eles conseguiram interpretar que estava próximo à sua geração. Por isso que muitas pessoas que seguiram Jesus, há entre eles aqueles que estavam entre esse grupo que havia saído do templo e se estabelecido em Qumran e em regiões vizinhas. Por quê? Porque eles reconheceram o Messias. Então, eu não vou entrar muito nisso, porque eu já tenho vídeo no canal falando sobre Qumran, quando a gente viajou para lá, eu explico melhor essa situação. Mas o que eu quero demonstrar para vocês é que houve um grupo de pessoas que percebeu a vinda do Messias para os seus dias. Por isso, acredita-se que muitos destes foram os que se tornaram depois discípulos de Jesus, né? Porque eles reconheceram. Assim como Daniel percebeu pelas escrituras, lendo a palavra, que estava chegando ao final dos 70 anos de cativeiro. Assim como aqueles que vieram depois perceberam, lendo as profecias, que estava chegando a próximo o período da manifestação do ungido e que ele seria morto. Também nós, no tempo do fim, podemos perceber pelas escrituras e pelo que vem sendo anunciado na lei, nos salmos, nos profetas, nos evangelhos, nas epístolas, o período, o tempo próximo da vinda de Cristo. Assim como ali quem estudava a profecia das 70 semanas de Daniel podia ter uma contagem, embora você não podia marcar o dia e a hora em que ele haveria de se manifestar, mas você podia contar e descobrir a proximidade, a geração que veria isso. Nos nossos dias, irmãos, não é diferente. Ninguém pode marcar o dia e a hora. Mas se você parar para analisar todos os detalhes, inclusive o que a gente vai adentrar agora, você vai perceber que há como descobrir a proximidade da vinda de Cristo, né? Mas eu ainda vou abordar várias questões que devem ser levadas em consideração quando a gente fala da proximidade.
Lembrando que, se você quiser adquirir esse mapa, ele é muito bom para você estudar as Escrituras, tem muitas ferramentas, muitas possibilidades para você estudar aqui. É só você clicar aqui nessa imagem ou em cima do mapa se você tiver o meu PDF, se você baixar o meu PDF. Ou, se você não tem ele, é só ir aqui na descrição ou no vídeo que eu vou deixar aqui um link para você baixar a cronologia bíblica completa, esse mapa aqui. Então, irmãos, olha só que interessante. Se você entender todas essas informações aqui que estão ligadas ao nascimento de Jesus, o período em que ele dá início ao seu ministério, o tempo de ministério, o ano e a morte de Jesus, porque tudo isso estava ligado à profecia das 70 semanas de Daniel também, inclusive a destruição do templo e o que vem depois, guerras e desolações que estavam decretadas até o tempo do fim. Tudo isso está ligado à profecia das 70 semanas de Daniel. Ou seja, você não podia marcar o dia e a hora, mas você tinha como calcular uma proximidade da vinda de Cristo. Se você entendeu isso, agora vamos aprofundar mais nesse debate, nessa análise que estamos fazendo sobre esse assunto tão importante, mas ao mesmo tempo tão complexo. Tendo em mente todas essas informações, nós podemos agora criar uma linha do tempo e tentar entender como isso poderia se dar cronologicamente dentro desta nossa conjectura. A primeira coisa que a gente pode olhar, se tratando não do ano em que Adão nasceu, eu coloquei aqui o ano 0, né? Não o ano que Adão nasceu, mas quando que Adão pecou, né? Quando que o pecado entrou no mundo. A partir deste período, ao meu ver, não do ano 0, o ano em que Adão foi criado, mas a partir do ano em que ele pecou, a partir de então começa a se contar uma cronologia de 6 dias em que o homem deve trabalhar, e no 7º haverá descanso. E esse período está apontando profeticamente para 6 milênios, aonde o homem estaria debaixo da escravidão do pecado, mas ao 7º, na virada do 6º para o 7º, haveria então esse período de libertação. Olha que interessante isso, irmãos. Veja que não é por nada que Deus deixa esse ciclo. Ele fala de 7 dias, 6 trabalha, no 7º descansa. Ele fala do ano Shemitah, então durante 6 anos você trabalha, no 7º era para descansar a terra. Ele fala do ano de jubileu, então é um ciclo de 49 anos. O 50º seria jubileu, ano de libertação de escravos, retorno da terra para os seus donos e tudo mais. Você percebe que Deus está deixando sempre esse ciclo de 6 é o período de trabalho, o período de escravidão, o 7º é o período da bênção, o período do descanso, o período santificado por Deus. Olha que interessante. Aqui vale destacar algo que eu vejo às vezes as pessoas tratando nos comentários. Ah, mas Deus não se cansa, Tiago. Sim, Deus não se cansa. Né? Ninguém está falando que Deus se cansa aqui, irmãos. Mas a Bíblia está usando figuras proféticas para mostrar para nós o que vai acontecer conosco. Estamos hoje debaixo da escravidão do pecado, do labor, da labuta, né? Mas por ocasião da vinda do Senhor haverá um descanso, haverá o refrigério, né? O Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então a Bíblia vai falar sobre essa questão. Então as palavras que Deus vai usando, Ele está usando para deixar para nós uma figura. Então vamos lá, vamos criar aqui a nossa conjectura, a nossa análise sobre esse assunto. Nós não sabemos o ano que Adão pecou. Segundo algumas tradições, eles vão dizer que foi no mesmo dia, outros antes do primeiro sábado, o que não faz sentido, para mim é a mesma coisa. Outros vão dizer que foi no primeiro ano, não sei, né? Mas para mim é muito sugestivo o ano 30. Mas não quero dizer com isso que é o ano 30. Pode ser que não seja, pode ser que seja antes ou pode ser que seja depois, né? Pode ser que seja com 40, por que não? Né? Mas é muito sugestivo o ano 30, porque você vê aqui, ó, depois, no ano 130, né, sendo criado aquele da onde viria o Messias, que pisaria a cabeça da serpente. No ano 930,
30, Adão morre, né? Então você vê que é muito sugestivo esse número 30, tá? Mas a Bíblia não nos diz, então a gente também não pode marcar uma data, né? A gente pode só criar conjecturas. Já ficou claro, né? O cordeiro que foi separado desde a fundação do mundo, ele vem e ele vai morrer. Só que detalhe, se a gente contar desde o ano 0, Jesus nasceu por volta aqui do ano 0, um pouquinho antes, um pouco depois. Mas nós precisamos lembrar em consideração que o que vale para nós aqui não é só o nascimento de Jesus, mas o ano da morte e ressurreição. Para mim, esse ano é muito mais importante do que o ano do nascimento, no que diz respeito ao assunto que estamos estudando hoje, ligado à vinda de Cristo. Se nós contarmos do ano 0, quando Adão foi criado, se completou cerca de 4.000 anos, por volta ali do ano em que Jesus nasceu, 4.000 anos. E desde que Jesus nasceu até os dias atuais, por volta ali do ano 96, né, do ano 1996 até o ano 2000, teria se completado 6.000 anos. E não é por nada, irmãos, que muitos cristãos aguardavam a vinda de Cristo na virada do século, né, para o ano 2000. Né? Vocês que são ali mais novos, ali que têm já alguns anos de igreja, né? Pelo menos uns 24, 25 anos de igreja, vocês vão lembrar que por volta do ano 2000, eu lembro que eu era bem novo, eu ia para a escola nessa época, né? Muita gente estava aguardando a vinda de Cristo no ano 2000. Inclusive, muitos se desesperaram, houve pessoas que tiraram a sua própria vida, né, nesse período. Por quê? Porque eles tinham em mente o que a patrística ensina. Os pais da igreja já tinham essa visão de que os 6 dias da criação apontavam para 6 milênios e o 7º era onde Cristo viria para aniquilar o homem do pecado e dar início ao reino milenar. Você vê que não é só patrística, porque Moisés fala disso no Salmos 90, Pedro interpreta isso também na sua epístola, e muitos dos pais da igreja entendiam de forma literal esses 7 dias apontando para 7.000 anos. Então, naquela época, muitos cristãos sinceros também, né, usando com base o ano da criação de Adão, quando Adão foi criado, o ano do nascimento de Jesus, eles calcularam acreditando que esses anos estavam conectados e que eles também estavam conectados a um terceiro evento, que era o ano da vinda de Cristo. Então eles calcularam de Adão até Cristo 4.000 anos, 4 dias, de Cristo até agora 2.000 anos, completou 6 milênios, 6 dias da criação. Jesus vai vir por volta da virada do século, do ano 2000, e houve toda essa expectativa, muitos louvores, né, falavam da vinda de Cristo, de um arrebatamento, né, do ano 2000 e tudo mais. Irmãos, aconteceu? Não. Eles estavam errados? Talvez passaram raspando, né? Porque, ao meu ver, e aqui eu vou tratar a questão que para mim de fato é relevante, não é o ano em que Adão foi criado, porque ele foi criado sem pecado e ele passou ali um período de tempo que a gente não sabe quanto, né, sem pecados. Para mim, essa contagem de 6 anos de trabalho e o 7º sendo descanso, ele começa a partir da queda do homem. A partir da queda do homem, precisou-se 4 dias, né, em que o cordeiro foi separado, 4.000 anos, até que o cordeiro viesse, nascesse e fosse morto, né? Quando ele morre, para mim, esse intervalo entre a queda do primeiro Adão e o período em que o segundo Adão teve que morrer para saldar a dívida do pecado, é o intervalo de 4 milênios. 4.000 anos. Não a contar do nascimento de Adão ou de Cristo, né, da criação de Adão ou do nascimento de Jesus, mas da queda de Adão e da morte e ressurreição de Jesus. Nós temos um intervalo de 4.000 anos. E isso também
a partir desse período em que Jesus ressuscita, derrama o Espírito Santo, você vai ver pelas festas que havia um intervalo de 4 meses até o dia da expiação, que é o ciclo das últimas festas, e o dia da expiação é também aonde você vê a segunda vinda de Cristo sendo tipificada. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula, que é a aula das festas. E aí você vai ver como vai ficar muito mais claro como existem profecias apontando para 2000 anos entre a primeira e a segunda vinda. Mas isso nos leva, né, ao desejo de querer marcar uma data. Né? E eu sei que é muito normal esse desejo de tentar descobrir quando é a vinda de Cristo. Tá? E eu vou dizer, irmãos, por mais que a gente está tratando aqui de uma maneira aberta, eu estou tratando aqui, tentando ser o mais equilibrado possível dentro de um assunto que é muito difícil, né? Demonstrando para você que você não pode marcar o dia e a hora, mas ao mesmo tempo não é, né, a qualquer momento, não, né, existem tempos determinados, a Bíblia trabalha do começo ao final com tempos determinados. Você vai perceber que existe um tempo determinado para a vinda de Cristo quando completar os 6.000 anos. A partir da criação de Adão? Não, a partir da queda do primeiro homem até a restauração completa ali no final, haverá um período de 6.000 anos. E o 7º é o milênio, onde a igreja estará com Cristo e aonde haverá ainda a questão do milênio, mas isso é um assunto para outro dia, tá? Mas o que eu quero demonstrar para vocês é, vamos tratar de uma conjectura, né? Se Adão pecou por volta dos 30 anos, é muito possível que por volta do ano 30, né, Cristo morreu para saldar a dívida que foi contraída aqui no ano 30. Né? Se a gente contar, seria o ano 30 e o ano 4030. Né? Seria contando do ano Homini para frente. Né? O que seria um intervalo de 4.000 anos entre o ano 30 e o ano 4030. É um intervalo de 4.000 anos. Tá? Essa é uma possibilidade. Mas isso também nos daria 2.000 anos para frente, contando não do nascimento de Jesus, e sim da morte e ressurreição e do momento que ele derrama o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então você teria mais uma contagem de tempo aqui de 2.000 anos, né? Aproximadamente, profeticamente, de 2.000 anos, que se daria ali por volta do ano 30 até 2030. Vocês já pararam para pensar nessa possibilidade? Aí, muita gente agora nos comentários pode chegar e dizer assim, não, Thiago, mas poxa, tu tá marcando a vinda de Jesus para o ano 2030? Não, não estou marcando. Porque, volto a dizer, existem muitas variáveis, irmãos, tá? Quais são as variáveis? A gente não sabe ao certo qual é o ano em que Adão pecou. Eu trouxe aqui a minha opinião, a minha conjectura. A gente não sabe ao certo o ano que Jesus deu início ao ministério. Ele tinha por volta de 30 anos, mas o ano no calendário a gente não sabe. A gente não sabe quanto tempo ele exerceu de ministério e nem qual foi o ano da sua morte. Se foi de fato 3 anos e meio, assim como eu acredito, beleza. Mas e se não foram 3 anos e meio? Se foram mais? Né? Se Jesus, em vez de viver até os 33, como a gente acredita, ele viveu até os 40, né? Como existem algumas teorias também, a gente não sabe. Irmãos, por isso eu volto a dizer, não tem como marcar o dia e a hora. Por quê? A vinda de Cristo pode se dar aqui por volta do ano 2030, se a gente levar em consideração a crença dos primeiros cristãos, a crença que a gente encontra na tradição judaica, que também fala da humanidade sendo dividida em 3 eras de 2 milênios cada, como eu já abordei nos vídeos passados, se a gente levar em consideração todas as tipologias bíblicas, as sombras e realidades que Deus vem anunciando o fim desde o princípio, irmãos, é muito possível que seja por volta desse período, ou se não for nesse período, seja próximo a essa geração, talvez 10 anos, 20 anos a mais, né? Pode ser que sim,
Eu sei que daqui a pouco tem muita gente que está ansioso para ver a vinda de Jesus, e quando eu falo, pô, pode ser que tenha mais 10, mais 15, mais 20 anos, vai dizer, ah, Thiago, eu pensei que ia ser logo. Ah, pode ser, irmãos, né? O que eu digo para vocês é, eu não acredito que a vinda seja iminente, que pode acontecer a qualquer momento, para todas as gerações. Mas sim, eu acredito que para a nossa geração que está vivendo hoje, e que não tem datas precisas de quando esses eventos que a gente tratou no vídeo aconteceram, para nós, a vinda de Cristo ela pode ser iminente, ela pode estar às portas. Nós provavelmente vamos ver a vinda de Cristo em breve, né? Muitas pessoas dizem, vai ser por volta do ano 26 e meio, ali em 2026, começa a grande tribulação, porque a tribulação é 3 anos e meio. Não, daqui a pouco começa os 7 anos e então de 2026 e meio até 2030 é a primeira metade da semana de Daniel, de 2030 até 2033 e meio ali a segunda metade, a grande tribulação, e então Jesus volta depois. Tem gente que diz que não, 2030 é o ano que começa a grande tribulação e a gente tem mais 7 anos pela frente, sendo os primeiros 3 anos período em que o anticristo está se levantando e os últimos 3 anos e meio a grande tribulação de fato, né? Então isso vai se dar lá de 2030 até 2037, e aqui já entra muitas especulações como a Agenda 2030 da ONU, coisas que estão acontecendo na nossa política brasileira, que também tem uma agenda até 2030, né? Cadastro único 2032 e muitas coisas assim, né? Então, irmãos, a verdade é, nós podemos marcar dia e a hora? Não. Né? Nós podemos ter uma proximidade? Ao meu ver, eu sei que muita gente, principalmente quem é amilenista, considera que Deus não está tratando como 7 dias apontando para 7 milênios literais. Os preteristas nem entram nesse assunto porque para os preteristas tudo já se cumpriu até o ano 70. Inclusive Jesus já voltou, a ressurreição já aconteceu e a gente está vivendo só a graça agora. Então, para os preteristas completo, eu descarto, porque para mim esse grupo já é uma heresia de perdição. Como Paulo escreve, é como um câncer que corrói, né, que cresce como gangrena. Né? Quando a gente entra para os idealistas, a gente já tem ali um grupo de pessoas que interpreta de forma idealista, espiritualizando. Então, os 7 dias da criação não podem estar falando de 7 milênios literais. Mas quando a gente começa a interpretar de maneira mais literal as profecias, levando em consideração a visão dos apóstolos, como eles escrevem, como eles interpretavam, levando a visão dos primeiros pais da igreja, de como eles receberam dos apóstolos e como eles transmitiram, vocês vão perceber que eles sempre interpretaram, inclusive dentro da tradição judaica, tem-se essa visão, embora aqui é também um assunto que eu passei batido lá no início, eu botei no slide, mas nem entrei muito nesse assunto. Tem o calendário judaico, que está marcando um ano com cerca de 200 anos de diferença do nosso período de tempo, enquanto agora em 2030 a gente vai estar batendo por volta de 6.000 anos, aproximadamente. Eu não estou dizendo que é exatamente no ano 2030, pode ser um pouquinho antes, como pode ser também depois. Nós vamos estar completando 6.000 anos. Para o calendário judaico ainda faltaria cerca de quase 200 anos ainda, né? Mas o calendário judaico também tem os seus erros, os seus equívocos, que é entre 170 até 200 e poucos anos de erros. Então, é um calendário que eles usam. Inclusive, eu vou deixar aqui nos slides, para quem baixar o PDF, algumas informações. Tem também um post no blog que eu indico muito, procura ali no Google, que é um post do Dionei Vieira, onde ele fala sobre essa questão da diferença de anos do calendário judaico e como existem alguns equívocos, a possibilidade de erros ali entre 170 até 200 anos no calendário judaico. Mas, irmãos, o que eu quero que vocês levem em consideração é que a vinda de Cristo está próxima. O que eu quero que vocês compreendam agora que a gente está chegando no final da nossa aula, não é que você saia marcando data, como eu sei que tem muita gente na internet que muitas vezes até exclui alguns dos evangelhos porque eles dizem que você não sabe o dia e a hora, então eles dizem, isso que foi acrescentado por Roma.
Não, irmãos, eu não quero que você exclua evangelhos. Eu creio que o que Deus permitiu que fosse escrito no cânon das Escrituras para nós está correto, é inerente, foi inspirado pelo Espírito Santo e foi preservado pela mão do próprio Deus para que a gente levasse em consideração tudo que foi escrito. Então, eu creio que o próprio Deus, ele arquitetou o que deveria entrar no cânon e o que deveria ser tirado do cânon, né? Que não era verídico. Então, eu creio que a Bíblia, ela está correta e o que Deus deixou escrito é a palavra de Deus. Ela é inerente, é infalível. Então, quando a Bíblia diz que nós não sabemos o dia e a hora, eu creio que nós não temos como saber. E quando você começa a calcular, você tem ali uma data praticamente aproximada, quase que exata, desde Adão até Cristo. Você tem 4.000 anos de história. De Cristo até hoje, a gente tem ali um marco de 2.000 anos também, que a gente não pode dizer que se houve algum erro ou não, se está correto, né? Mas com certeza é um calendário que ele é muito aproximado para os nossos dias. Ou seja, a gente está chegando aos 6.000 anos. Mas uma das chaves proféticas que a gente precisa levar em consideração é que esses 6.000 anos não devem ser contados desde a criação de Adão ou do nascimento de Jesus, porque isso já, creio eu, que talvez até passamos desse marco se contarmos a partir da criação de Adão e do nascimento de Jesus. Mas, ao meu ver, a chave hermenêutica, a chave profética que marca a segunda vinda de Cristo, ela está ligada ao ano da queda de Adão, que a gente não sabe ao certo, eu apresentei aqui uma teoria, e ao ano da morte e da ressurreição de Jesus, né, e do derramar do Espírito Santo. Né? Daí para frente nós temos 2.000 anos, desde que foi selada a nova aliança na cruz até a segunda vinda de Cristo. Por isso que o autor de Hebreus diz, ele veio uma vez para tirar o pecado de muitos, mas ele virá uma segunda vez, não para tirar pecados, mas para trazer a salvação àqueles que o aguardam. Irmãos, eu não sei quando Jesus vai voltar. Tá? Eu não sei. A gente pode tentar conjecturar algumas coisas? Pode. Tá? Inclusive, quando você adquire o mapa do Pastor Felipe, junto vem um outro mapa que eu vou mostrar para vocês também. Aqui nós temos uma planilha, né, onde você pode mentalizar um pouco essa questão do nascimento de Jesus conectado com essa linha cronológica de tempo. Então, aqui nesse mapa, que também vem junto com aquele mapa do Pastor Felipe, quando você adquire ele, olha só que interessante, você vai ter uma tabela ligada ao nascimento de Jesus. Nessa tabela você tem aqui desta linha, você tem nesta linha aqui o período da vida de Jesus, e nesta linha você tem como se fosse os anos tradicionais correndo, ou o ano desde Adão. Olha que interessante isso, irmãos. Vou tentar aproximar aqui para vocês. Se a gente pegar o ano 1, né, o primeiro ano de Jesus, do nascimento de Jesus, isso se dá por volta do ano 6 antes de Cristo, ou por volta do ano 3.994, né? Levando em consideração aqui desde o ano 0, tá? Isso aconteceu antes da morte de Antipas, de Herodes Antipas, que morreu 4 anos antes do ano 0, ano de Cristo aqui, né? Só que não existe ano 0, então do ano 1 já pula, do ano 1 antes de Cristo já pula para o ano 1 depois de Cristo, porque não existe ano 0, se vocês pararem para calcular, né? Jesus, aos 12 anos, ele é apresentado no templo. Isso está lá em Lucas 2,42. Significa que no nosso calendário seria por volta do ano 6, o ano 7 depois de Cristo. Jesus já tinha por volta de 12 anos. Se você continuar olhando esse mapa, você vai chegar aqui embaixo e você vai perceber o seguinte, que é como se, quando Jesus tem por volta dos 30 anos, ali pelo 29,5 a 30, Jesus dá início ao seu ministério, segundo o que é relatado em Lucas 3,23, né? Jesus dá início ao seu ministério por volta dos 30 anos. Isso se deu por volta do ano 23, 24, né? E com 33 anos, se a gente levar em consideração que Jesus desempenhou um ministério de 3 anos e meio, Jesus ele estaria morrendo e ressuscitando. Se a gente levar em consideração esses números que são
conjecturas, são números aproximados, e a gente entender que 2000 anos começam a se contar entre a primeira vinda de Cristo, quando ele morre e ressuscita, até a segunda vinda de Cristo, isso se deu por volta do ano 28, né? Significa que por volta de 2028 Jesus deveria voltar. Mas aqui eu quero trazer outras questões para vocês pensarem junto comigo, do porquê não podemos marcar dia e hora. Se a gente levar em consideração todas essas informações que eu estou apresentando para vocês, seria muito fácil a gente deduzir que por volta do ano 28, do ano 30, né, Jesus poderia estar voltando. É muito fácil presumir isto. Mas nós precisamos levar em consideração que todas as informações que eu trouxe para vocês são conjecturas, são períodos aproximados e não exatos, né? Desde que eu apresentei para vocês sobre Adão, sobre o período da primeira vinda de Cristo, são todas informações aproximadas. Mas existe uma outra informação que a gente deve levar em consideração também, e por que não se deve marcar a data da vinda de Cristo. Olha só que interessante. Nós temos ali um período de 4.000 anos que você pode contar a partir dos relatos bíblicos. Então é evidente que nós temos 4.000 anos de Adão até Jesus. Agora, de Jesus até os dias atuais, nós tivemos já trocas de calendários. Nós tivemos o surgimento do calendário juliano, com base no ano em que Roma é fundada, que era o calendário vigente nos dias de Jesus. Nós tivemos o calendário gregoriano, que vai ser mudado para nós. Nós tivemos o surgimento lá por volta do ano, acho que era 200, 300 e pouco, o surgimento do calendário judaico também, que tem ali a sua margem de entre 170 a 200 anos de Eros também. Então, nós tivemos ali a mudança de vários calendários, ou seja, nós não temos como calcular precisamente, até mesmo porque nós não temos datas precisas. Eu creio que foi da vontade de Deus que assim fosse, para que ninguém marcasse o dia e a hora, para que as pessoas se preocupassem em pregar a palavra, evangelizar e fazer o que Jesus diz aos discípulos, né? Quando os discípulos perguntam, é neste tempo que restaurarás o reino de Israel, né? E Jesus diz, não vos compete saber os tempos e as estações, os tempos e as épocas. Naquele momento não competia a eles, porque existia um intervalo de tempo do qual eles deveriam focar a sua visão em pregar a palavra, em pregar o evangelho, em ganhar almas, em estabelecer o reino de Deus. Então, irmãos, não competia a eles saberem sobre isso. Mas ainda assim, Deus veio deixando muitas figuras. E é dito a Daniel, vocês lembram? Sela esse livro, porque ele está selado até o tempo do fim. Mas no tempo do fim, as pessoas correrão de um lado ao outro, esquadrinharão essas profecias e o conhecimento se multiplicará. É como se Deus estivesse dizendo que, para todas as gerações passadas, esse conhecimento estava selado. Mas no tempo do fim, ele daria a entender. Irmãos, se nós somos a geração muito próxima à vinda de Cristo, se não a nossa, quem sabe a dos nossos filhos, eu creio, irmãos, que muitas profecias vão ser reveladas, né? Assim como Daniel entendeu que estava chegando ao fim do cativeiro lendo os profetas, nós vamos entender, lendo a Bíblia, que está chegando ao fim dos 6.000 anos, do nosso cativeiro também. Assim como o povo da primeira vinda de Cristo, eles podiam calcular por meio das 70 semanas de Daniel, eles podiam saber a proximidade da primeira vinda, quando o Messias viria e seria morto. Nós hoje, por meio das diferentes figuras, das tipologias, das palavras que Deus deixou espalhado nas Escrituras, nós podemos calcular o tempo da segunda vinda. Prestar atenção no que eu disse? Podemos calcular o dia e a hora? Não. Mas a proximidade, os tempos e as estações, nós podemos reconhecer a geração, a proximidade da vinda do Senhor. É isso que eu estou querendo dizer. Então, eu quero finalizar esse vídeo acrescentando mais essa informação ao nosso mapa que a gente vem estudando desde a primeira aula, lembrando que
Esse é o início do terceiro módulo. Nós já estudamos todas essas informações nas aulas anteriores. Aqui eu quero acrescentar aqui esses pontos de interrogação que você vê aqui, ó. Na queda de Adão, na morte e ressurreição de Jesus, a gente não tem como definir com precisão o ano em que esses dois eventos aconteceram. Mas, ao meu ver, eu acredito que esses dois eventos estão conectados ao terceiro evento, que é a vinda do Senhor, que é a vinda de Cristo. E, ao meu ver, como eu creio que a igreja passará pela grande tribulação, né? Eu creio, a Bíblia não tem nenhuma passagem falando de um arrebatamento secreto ou que dê a entender que a igreja seria livrada. Pelo contrário, Jesus diz que é que nem nos dias de Noé. Noé, no ano 600, quando vem o dilúvio, 7 dias antes, Deus avisa que vai chover. No 7º dia, Noé entra na arca e a porta é fechada. E a arca sobe, depois que as águas baixam, ela desce de novo. Eu creio que é isso que vai acontecer conosco. Quando se completar 6.000 anos, olha os 600 anos de Noé, quando se completar 6.000 anos, você vai ter ali os últimos 7 dias, que aponta para 7 anos, né? A última semana de Daniel. E no 7º dia, assim como Noé entrou na arca, as virgens vão entrar com o Senhor, as que estão despertas e com as suas chamas acesas. Assim como a porta da arca foi fechada, a porta vai ser fechada após as virgens prudentes terem entrado. E quem chegar depois, perdeu a oportunidade. Pode dizer, Senhor, Senhor, né, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, que Jesus vai dizer, apartai-vos de mim que não vos conheço. Então, entenda isso, irmãos. O objetivo desse vídeo, em primeiro lugar, é mostrar para vocês a proximidade da vinda de Cristo, não o dia e a hora. Proximidade. Entendendo que pode estar girando em torno agora de 2026, 2028, 2030, 2033, quem sabe até 2040, por que não? A gente não sabe se talvez os nossos calendários não teve nenhum erro de calendário, né, de marcação ali, ou pior, se não houve nenhum período ali, quem sabe que foi apagado da história dos livros que são nos apresentados hoje. A gente não sabe se o calendário não foi alterado ali, sei lá, 50 anos. Não sabemos. Mas uma coisa é certa, nós sabemos que o tempo está próximo, né, que a vinda de Cristo ela está próxima. Que os governos do mundo, eles estão se movimentando e o cenário geopolítico, o cenário do mundo está sendo preparado, a agenda do mundo está sendo preparada para o surgimento do homem do pecado, do filho da perdição, do chifre pequeno, daquele que trama o mal contra o Senhor, né, daquele que vai estabelecer uma abominação desoladora. A Bíblia está mostrando para nós, os tempos estão mostrando para nós, os sinais estão presentes, irmãos. Está tudo aí. A gente tem visto o aumento de pestes, a gente tem visto o aumento dos terremotos, das catástrofes, das enchentes, das ondas do mar que começam a invadir as praias. Nós estamos vendo a movimentação política dos governos do mundo. Nós estamos vendo como a tecnologia aumentou a um ponto em que daqui a pouco você só vai poder comprar e vender, né, com algum sistema que provavelmente vai estar ligado à marca da besta. Irmãos, o cenário está praticamente todo montado. Diferente das outras gerações ou das pessoas que até hoje marcaram data, né, no passado, e aqueles que hoje ainda estão marcando data, porque tem gente marcando data aí. Eu vou dizer para vocês, eu creio no que a palavra de Deus diz. Ninguém sabe o dia e a hora. Então a gente não pode definir uma data. Mas eu também creio no que a palavra de Deus diz, que Deus trabalha com moedes, tempos determinados. E nesses tempos determinados, a vinda de Cristo ela não pode acontecer a qualquer momento, mas ela tem um tempo determinado para acontecer. Então espero que vocês tenham compreendido. Esta é a primeira de uma série de 18 a 20 aulas que a gente vai ter.
Nestas aulas, eu vou focar uma coisa com vocês, nestas cerca de 20 aulas. Vai ser falar sobre os últimos dias. E eu quero demonstrar para vocês como existem várias profecias, várias tipologias, várias figuras onde Deus deixou codificado ali esses 2000 anos. E, gente, não são poucas. Cerca de 20 aulas, talvez um pouco mais curtas do que esta, né? Ou iguais a esta, mas cerca de 20 aulas a gente vai ter, onde eu vou mostrar para vocês como Deus, ele havia deixado 2 dias proféticos e no terceiro, ressurreição, né? Como diz os profetas, depois de 2 dias vos dará vida e ao terceiro vos ressuscitará. Então espero que você tenha gostado desta aula, lembrando que esta aula ela faz parte do nosso curso Escatologia Revelada. Esse é o terceiro módulo onde a gente está falando da geração que verá a vinda de Cristo. Mas esse assunto é tão importante que eu decidi compartilhar ele com todo mundo aqui no canal Graça e Conhecimento. Então, fica aqui a minha gratidão aos irmãos que já fazem parte do curso e que abençoaram a minha vida, né? Investiram na sua vida, mas também abençoaram a minha. E fica também aqui o meu convite para você que acompanha o canal, né? Se um dia você sentir no coração e quiser entrar para o nosso curso Escatologia Revelada, você vai estar investindo na sua vida, mas você também vai estar abençoando a minha, para que eu possa continuar aqui trazendo aulas para vocês, tá bom? Tá? Montando PDFs, trazendo ilustrações para facilitar a compreensão de vocês, tá? Caso talvez você não quiser fazer o curso, mas ainda assim você sentir no coração de nos abençoar, tem aqui embaixo uma chave Pix de contribuição. Tá bom, irmãos? Então, assim, volto a dizer, meu objetivo, é o que eu sempre deixei claro para todos os irmãos, não é ganhar dinheiro com venda de palavra, com venda de estudos bíblicos ou comercializando a palavra de Deus. O meu objetivo, quando eu montei o curso, era disponibilizar de uma forma organizada, por módulos e tudo mais, para que os irmãos tivessem um local de estudo organizado, mas ao mesmo tempo sendo uma forma dos irmãos que quiserem ajudar a gente a manter o canal aqui, de ter uma forma de manter, tá? E para quem não quer, quem prefere às vezes fazer uma contribuição, é bem-vindo, tá bom, irmãos? Eu volto a dizer, fica aqui a minha gratidão a quem faz parte do curso, aos irmãos que fazem parte dos mantenedores. Eu não vou nem citar nomes aqui, porque talvez eu não faria jus aos irmãos, né? Não são muitos que a gente tem que nos ajudam, mas todo mês a gente tem uma despesa aqui no canal de... né? Eu não vou citar o número aqui, mas são esses irmãos que têm me ajudado a manter o canal, para que você receba a palavra gratuitamente. Fica aqui a minha gratidão a você que faz parte do grupo de mantenedores, a você que faz parte do grupo Escatologia Revelada. Volto a dizer, meu objetivo não é ganhar dinheiro, é apenas manter o canal para que a gente consiga estar sempre levando a palavra de Deus. E eu quero que você que gostou dessa aula, aproveita e me ajuda, irmãos, tá? Vocês podem aqui fazer algumas coisas para nos ajudar, tá? Eu geralmente eu chamo de o triplo C, mas hoje eu vou botar um 4, né? Você pode curtir, você pode compartilhar e você pode comentar. De todas essas coisas fazem com que o algoritmo entenda que esse vídeo é importante e ele vai distribuir para mais pessoas, para que mais pessoas passem a meditar no tempo em que estamos vivendo, passem a se preparar entendendo que a nossa geração, de fato, é a primeira geração nesses 2000 anos que está próximo da vinda de Cristo, do tempo determinado da vinda de Jesus. Quando você curte, quando você comenta, né, e quando você compartilha, você está dizendo ao algoritmo que esse conteúdo é importante, tá bom? E quando você compartilha, você faz com que chegue a mais pessoas. Mas, como eu disse, né, você pode curtir, compartilhar, você pode comentar e você pode contribuir para que a gente consiga manter o canal e fazer com que a palavra de Deus chegue a mais pessoas também, tá bom, meus irmãos? Eu termino esse vídeo dizendo para vocês, nós vamos ter mais cerca de umas 18 a 20 aulas, onde eu vou mostrar para vocês como a Bíblia dá testemunho de que o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo estão apontando para 2000 anos. E o terceiro é o milênio, onde Cristo vai estar reinando entre nós aqui na Terra. Então eu vou demonstrar isso para vocês nas próximas aulas.
Se tem algo que eu quero que você entenda é que eu não estou marcando data, mas eu quero demonstrar para vocês, independente das conjecturas aqui estarem certas, estarem erradas, serem próximas ou não, eu quero que você saia daqui sabendo de uma coisa, que a vinda de Cristo está próxima. Pode ser na nossa geração, talvez, pode ser que não, pode ser que seja na dos nossos filhos. Eu creio que não está tão longe. Eu creio que a minha geração é a geração que vai ver a vinda de Cristo. E se Deus me permitir, eu creio que eu vou fazer parte dessa geração que vai passar pela grande tribulação, onde alguns vão ser mortos. A Bíblia fala disso, principalmente próximo a Israel, onde é o epicentro de muitos eventos, e onde muitos outros que vão estar espalhados pelo mundo e tudo mais, vão passar por tribulação, mas vão permanecer firmes até o final e vão participar do arrebatamento. Eu creio que a vinda de Cristo está próxima e que pode ser nos nossos dias. Eu posso marcar data? Não. E aconselho que você também não faça isso, irmãos. Tá? Que você viva sabendo que está próximo, mas que você não cometa o erro que muitos até hoje cometeram e ainda estão cometendo, que é de ir contra o que o próprio Senhor falou. Tá bom, irmãos? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não assistiu, assiste toda essa playlist que eu estou liberando para vocês gratuitamente sobre a geração que verá a vinda de Cristo. E acompanhe o restante destas aulas, porque nós ainda temos várias aulas onde nós vamos continuar tratando de maneira cada dia mais profunda sobre este assunto tão importante. Tá bom? Então, Jesus vai voltar em 2030? Não sei. A verdade é essa. Não sei o dia, não sei a hora. Mas uma coisa eu sei, tá? Que o tempo está próximo.